Não foi isso que eu te falei. Você interpreta do jeito que você quiser. Aquele cara... Esquece. Tu que entendeu errado. Aí, era só brincadeira. Deus quer que as nossas palavras sejam boas e edifiquem quem ouve. Nossa boca não deve ser um poço de desculpas, muito menos de mentiras. Aí, até quando você vai ficar dando desculpas? Fala sério. Continuando o nosso tema dessa semana, que foi tardios no falar, eu peço para que você abra em Tiago 3. Tiago 3. E a gente vai ler um pouquinho sobre o como nós podemos refrear a língua. A palavra de Deus diz assim: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim, versículo 5, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar todas as espécies de animais, aves, répteis e peixes, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles a quem Deus criou a sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas e a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Amém? Senhor, venha sobre nós nessa hora. Pedimos, ministra ao nosso coração a Tua palavra, Senhor, e que nós possamos ser incendiados por ela. É o que nós te pedimos no Teu nome, Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é o título, tardios no falar. Mas eu criei um subtema que seria os 5 principais erros que nós podemos cometer quando nós não refreamos a nossa língua, quando nós não nos tornamos tardios nesse falar. E aqui cabe uma grande orientação para nós. A língua, ela é um instrumento a ser conhecido no nosso corpo. Todos praticaram aquela lição de casa que eu pedi semana passada? Não sei se vocês lembram. Quantos lembram aí? 5 palavrinhas por dia de bênção para alguém, em qualquer lugar, em qualquer situação, de qualquer forma, de qualquer jeito. Alguém tentou praticar? Levanta a mão. Alguém conseguiu? Amém. Vai dizer que não é legal? É muito legal. Sabe quantas palavras o ser humano fala por dia? Vocês têm noção? Queria um chute assim. Quantas palavras o ser humano normal? Não a sua mãe naquele dia, Não, normal. Quero ouvir um número aí no meio aí. Hã? 10? 20? A média de um ser humano é 16 mil palavras por dia.
Média, sendo que as mulheres falam, em média, 20.000 palavras por dia, e os homens falam 7.000 palavras por dia. Como nós temos 7 mulheres para um homem, equalizando dá uma média de 16.000 palavras por dia. Massa, né? 16.000 palavras. Se nós, homens, falamos menos, nossa possibilidade de ser perfeitos é um pouco maior. Não podia perder essa. Mas, nesse montante de palavras, nós temos um problema. 16.000 palavras por dia, 17 horas acordadas. A possibilidade de você falar coisas que não deveria é muito grande. A possibilidade de você errar é muito grande. A possibilidade de você falar algo para alguém que possa matar essa pessoa é muito grande. A probabilidade de você falar algo que você vai se arrepender por resto da sua vida é muito grande. Afinal de contas, em 16.000 palavras, em 17 horas, a probabilidade de você cometer um erro é muito grande. Nós somos indivíduos racionais, intelectualizados, só ganhamos disparado e o mais perto chega ao golfinho. Certo? Que nem falar, fala. Mas nós somos talvez os seres que mais têm problema relacional. Porque sobre toda habilidade que nós recebemos, nós negligenciamos a parte do controlar a nossa boca. O japonês, ele é ensinado culturalmente a falar pouco. E tem um ditado japonês que diz que se você tem algo importante para dizer, ele tem que ser mais importante do que o silêncio. Porque para quebrar o silêncio, o que você fala tem que ter muito valor, muito sentido. Então, tem alguns versículos que falam, 1 Pedro 3,10, que diz assim: pois se quiser desfrutar a vida e viver muito feliz, refreia a língua de falar maldade e os lábios de dizerem mentiras. Tiago 1,26 fala assim: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor. Mateus 5,21 fala assim: vocês ouviram que foi dito a seus antepassados, não mate, se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhe digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir até para o inferno. Mateus 12:36 fala assim: eu lhe digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras, vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. Ou seja, se você fala bobagem, você está ferindo a sua própria religião. Isso são palavras de Jesus, uma de Pedro, uma de Tiago e 2 de Jesus. O próprio Cristo falando. Que você prestará conta no dia do julgamento sobre tudo aquilo que você falou, sobre até aquelas inúteis.
Porém, tem 5 erros que Tiago nos fala aqui, que nós acabamos de ler, que nós precisamos colocar toda a nossa atenção sobre essas coisas. Nós não podemos passar sobre esse tema, fala sério, sem falar nessas 5 coisas. Elas são imprescindíveis. E eu queria combinar um negócio com vocês, eu acho que todo mundo aqui é maduro, e no mundo atual, contemporâneo que nós vivemos, falar e digitar é a mesma coisa, certo? Certo? Falar aqui está relacionado a toda forma de comunicação, a tudo aquilo que é produzido para fora, tudo aquilo que você faz para se comunicar. Falar aqui hoje também é digitar, e está todo mundo ali no mesmo verbo. Então, um erro que você não pode cometer está escrito em Tiago 1, que fala assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, o que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Sabe qual é a primeira lição que Tiago nos ensina? É um erro dar a sua opinião quando não for requisitado. Twitter. Estou vendo umas carinhas já frisinando o olho, rindo. Twitter. Sabe? Ninguém pediu a sua opinião, mas você é professor naquilo. Mestre daquilo. Hoje a gente paga de professor, não é verdade? Vem o cara falar sobre... Qual foi o nosso papo de ontem, Vini? Pena de morte. Cara, tinha 5 professores lá em casa ontem, animal. Sabiam tudo de pena de morte. Sabiam tudo de aborto. Porque hoje tem plataformas que a gente pode bancar de mestre o tempo todo. O cara coloca lá uma frase, lá, façam estrogonofe sem mostarda e sem ketchup. Vem 50 comentários falando assim, isso é um absurdo, não existe estrogonofe sem mostarda e ketchup. Porque lá, quando na origem, né, do norte russo, arábico, soviético, não sei o que, eles colocam mostarda e ketchup. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? Plataformas digitais, redes sociais, pessoas que estão o tempo todo, inserindo coisas, querendo ensinar e ser mestre de outras pessoas. Então não queira ensinar todo mundo. Nós sempre queremos dar pitaco em tudo. Aprenda a fazer perguntas boas ao invés de querer saber tudo. O que menos eu ouço hoje é pessoas perguntando para aprender mais. Em Tessalonicenses, fala assim, 1 Tessalonicenses 4:9, não precisamos lhe escrever sobre a importância do amor fraternal. Isso é Paulo falando. Paulo está falando assim, eu não preciso falar para vocês sobre amor fraternal. Pois o próprio Deus já o ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem mais ainda. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com os seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Cuide da sua vida e cuide dos seus posts. O problema é que tem um monte de gente que é mestre, aonde tem um aglomero de mestre não tem aprendizado. Tem guerra de ego, tem desconstrução. Tem gente que não aceita mais palavra de pastor nenhum, porque leu num livro. Porque ensinaram você um pouquinho diferente. A maior tristeza do meu pai,
Uma delas, na minha juventude, foi uma vez, eu me lembro perfeitamente, eu voltei do culto de jovens. Eu cheguei assim, pai meu, foi animal a palavra. O pastor lá falou isso. Meu pai olhou para mim e falou assim, Júnior, te falei isso semana passada, cara. Não, tá louco, tá maluco? Tu nem falou, falei. O que os outros falam para mim é mais importante do que os meus pais falam. O que os outros me ensinam é mais importante do que os meus mestres me ensinam. E tudo que os outros te falam, você refuta. Porque você começa a se tornar mestre de você mesmo. Então, você não aceita a opinião de ninguém, mas você quer que todo mundo aceite a sua opinião. Bloqueia a pessoa. Como é que é o nome que eu esqueci, Jesus? Vamos derrubar. Esqueci, é por aí, não? Vamos derrubar o fulano. Vamos fazer que ele seja cancelado, anulado, sei lá qual é a palavra que vocês usam. Porque a opinião dele já não vale mais, a minha é mais importante. Esse é o primeiro erro que Paulo fala, que Tiago fala, desculpa. O segundo erro que Tiago aponta aqui é a murmuração, e está escrito lá em Tiago 3 e 4, e fala assim: por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. O segundo erro aqui é a murmuração. Quando você murmura, você faz sua vida voltar para trás. Um dos pecados que não permitiu o povo hebreu entrar na terra prometida foi a murmuração. Lá em 1 Coríntios 10 fala, né? E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Mateus 15:11 fala: não é pelo que entra na boca que os contamina, mas sim pelos que saem, pelas palavras que saem dela. Murmuração é soltar veneno pela própria boca e depois voltar a ingeri-lo. Sabe o que é murmuração? Existe uma coisa que nós vamos falar mês que vem, que é graça. E dentro do assunto de graça, existe algo chamado graça comum, que é aquilo que Deus manifesta que ninguém vê, que ninguém percebe. Você continua respirando, o ar que você está usufruindo aqui veio de algum lugar, isso é controlado por Deus. O clima, a atmosfera, tudo é controlado por Deus. E isso a Bíblia chama de graça comum, que é dado a todos. Mas se foi uma semana de chuva, ok. Mas nessa semana de chuva acabou a internet. Caiu o cabo da internet. Deus, por que você faz isso comigo? Por que você me abandona? Deus, opera o teu milagre, por que você não aparece para mim agora? Você começa a murmurar. Você começa a reclamar, a ponto de fazer com que Deus provoque ira sobre você. Aquele povo lá no deserto não entrou por 5 pecados na terra prometida. 5. Se você ler 1 Coríntios 10, você vai identificar os 5. Mas um deles foi murmuração. Ai, que saudade do tempo que eu estava no Egito. Lá sim era bom. Cara, Deus no deserto mandou uma nuvem para que eles não passassem calor. À noite que tinha frio, botou uma torre de fogo. Entendeu? Era comida na hora certa e do melhor. Deus cuidava em todos os momentos, a roupa não se deteriorava. Mas eles não paravam de reclamar.
A nossa boca, quando ela expressa, antes dela sair, por dentro ela já está ressonando. E a voz que nós ouvimos, ela é ressoada do interior nosso. E o nosso ouvido escuta o que nós falamos. Quando a gente murmura e quando a gente profere coisas, os nossos ouvidos começam a ouvir. E cada dia você começa a se alimentar de uma comida totalmente envenenada. Quando você vê, você está um murmurão. Um cara insuportável. Uma pessoa que reclama de tudo. O tempo todo. As pessoas começam a se afastar de você. Porque ninguém suporta uma pessoa que vive murmurando. A graça comum de Deus manifesta, isso nem existe mais. Porque tudo se torna penitência na vida dessa pessoa. Alguns falam que tem mal olhado, outros falam que é castigo, outros falam que é maldição de Deus. Que as coisas não deram certo. Pastor, faz uma oração forte por mim. Esse tempo parei no posto para abastecer, a mulher falou, tu é o pastor, né? Falei, sou. Ali da Resgate, falei, sou. Lá vocês fazem oração forte para quebrar céu de bronze. Eu falei, estamos aí. Quer com língua ou sem línguas? Pessoas começam a procurar problemas em cima de problemas e vivem uma vida de problemas porque pararam de enxergar a graça de Deus. Pararam de enxergar o benefício de Deus sobre as suas vidas. Cara, você consegue imaginar a quantidade de asteroide que passa lambendo a atmosfera da Terra? E nenhum maldito daquele bate aqui. Eu imagino um monte de anjo batendo casar, assim, com as espadas, assim, sabe? Tentando segurar tudo. Você não percebe o cuidado de Deus. Aquele pequeno atraso que te impediu de bater o teu carro. Aquele dia que você não foi na faculdade, que você seria sequestrado. Que você seria roubado. Você não percebe a graça de Deus, mas ela existe todos os dias sobre você, todos os momentos. Mas a murmuração envenena os seus ouvidos, e a murmuração ela sai dos seus lábios. E a palavra de Deus fala aqui muito sério. Como colocar um freio na boca desse bendito cavalo? Como controlar o leme desse navio? Uma simples parte do nosso corpo que manifesta tamanha desgraça sobre toda a nossa vida. Terceira coisa que você não pode fazer. Ou um dos 5 erros que você comete, o terceiro erro que você comete. Tiago 7:8 fala assim: o ser humano consegue domar toda espécie animal, ave, réptil e peixe. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheio de veneno mortífero. Aqui, terceiro erro. Está no 5 e no 6, desculpa, eu errei, eu li o 7 e 8. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. E um mundo de maldade que corrompe a todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Fofoca e julgamento.
Esse é o terceiro erro que você pode fazer com a sua língua. O primeiro, dar a sua opinião quando você não é requisitado. A segunda, murmuração. A terceira, fofoca e julgamento. A fofoca e o julgamento são, para mim, talvez os mais sérios pecados que a língua faz. E tenha convicção de uma coisa: a pessoa que traz uma fofoca para você, ela é muito, muito pior do que a pessoa que falou mal de você. Porque a pessoa que traz uma fofoca para você, sabe aquele gifzinho do quero treta? Sabe? Eu quero é treta. Ele não apazigua. E eu quero que você abra em Provérbios 6, 16, 17, 18 e 19. Ali fala de 6 coisas que Deus detesta. E fala de uma coisa que Ele abomina. Provérbios 6, 16, 17, 18 e 19 fala assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestável. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. É interessante ele falar aqui que assim, ó, eu odeio que você mate alguém, mas eu abomino aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Cara, você entendeu que a fofoca é pior do que assassinato? Ou só eu entendi? Fofoca é pior do que assassinato para Deus. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que Satanás usa dentro do corpo de Cristo é a fofoca. Nós brigamos para estar unidos. A gente faz força para estar junto. Mas vem aquele miserável que não orou naquela semana, não leu a Bíblia. E te pegou no teu momento de fraqueza. E ele chega na hora da oração da galera e fala assim: ei, vamos orar pelo João. Não o João da Pame, pelo outro João. Viu o João mentindo. Vamos orar por ele. No meio de 50, na hora da vigília. Sabe a fofoca santa? Sai da vigília. 50 falando assim: irmãos, temos que cuidar com João porque ele é mentiroso. Não João da Pame. A gente santifica tudo, até a fofoca. E aí entra o julgamento. C.S. Lewis fala, no livro dele, Evangelho Puro e Simples, ele faz um exemplo muito legal sobre julgamento. O C.S. Lewis ele fala o seguinte, sobre contexto social. Rapaz veio de uma família de contexto social muito distinta da minha. Ele veio de um lugar onde os pais nunca ouviram o evangelho. Nunca. Palavrão, piadas e tudo mais. Esse cara se converte ao evangelho, ele fala em média 100 palavrões por dia. Eu vim de um lar evangélico. Meus pais não falam palavrão. Aí, aquele cara que veio de um lugar onde falava 100 palavrões por dia, se converte, o Espírito Santo começa a transformar a vida dele. E de 100 palavrões, ele agora, 3 meses na igreja, ele está falando 70 palavrões por dia. De uma série de 16 mil palavras por dia, está tudo certo.
Mas eu, num lugar nascido e criado evangélico, numa família que não fala palavrão, parei de buscar o Senhor, enfraqueci. Estou falando 2 palavrões por dia. Encontra aquele cara que se converteu, falando 70 palavrões por dia. Quem está melhor? Eu ou aquele cara que está falando 70 palavrões por dia? Aí a galera da igreja saiu com aquele cara. Eu falei 2 no nosso rolê. Ele falou 70. Aí chega a galera orando pelo cara, porque o cara está perdido. Julgaram com julgamento totalmente errado, e você não tem a capacidade de julgar. É por isso que a palavra de Deus fala, e Paulo nos ensina, que nós devemos julgar pecado e não pecadores. O cara falou palavrão, ele precisa se arrepender. O cara ficou com uma pessoa que não deveria ter ficado. Foi lascivo, imoral. Mas a gente continua amando aquela pessoa. Trazer a fofoca para o nosso meio não vai fazer ela se reconciliar com Cristo. Talvez esse cara nunca mais pise na igreja. Conheço um cara que uma vez ele caiu com outro rapaz. Ele nunca conseguiu confessar isso para ninguém. Eu soube porque o rapaz que ele ficou contou para nós. Ele não está nessa igreja, mas ele está em outra igreja. E nunca foi tratado sobre isso. Porque como ele vai confessar isso perante os seus irmãos sem ser julgados e sem que haja fofoca? O nome disso é ambiente de justiça e ambiente de julgamento. Nós, em vez de criarmos um ambiente de justiça, ao qual o Senhor perdoa todos os pecados, e Ele sara e redime o pecador, nós criamos um ambiente de julgamento, onde nós julgamos as pessoas e transmitimos o nosso julgamento através de fofocas. E aquelas pessoas que cometeram um delito e se arrependeram nunca mais voltam para o nosso meio. Vocês entenderam por que Deus abomina? Porque quando você fala e difama de um irmão, esse cara talvez nunca mais vai querer Deus. Você mata a espiritualidade dessa pessoa. Nós não temos o direito de fofocar e nem de fazer acusações. Isaías 58, 9 fala assim: então vocês clamarão, e o Senhor responderá, aqui estou, Ele dirá, removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Parem de fazer acusações e comentários maldosos. Esse é o terceiro erro que nós cometemos com a nossa boca. O primeiro é bancar de mestre. O segundo é não murmurar. Parar de ser um reclamão da vida. Terceiro, não fofocar mais e não julgar mais. E o quarto? Oh, Jesus, revela o manto, Senhor. Falar tudo o que pensa. Lá em Tiago 3, 7, 8 agora, fala assim: o ser humano consegue domar toda espécie de animal.
ave, réptil e peixe. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Falar tudo o que pensa. Mateus 12, 34 fala assim: raça de víboras. Jesus falando para os fariseus: como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala o que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhe digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem, por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Esse é o problema de falar o que pensa. Que você, no dia do juízo, do julgamento do Senhor, você será julgado por tudo que você falou. A nossa mente, a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Deus, ele vai proferir coisas boas. Se o seu coração está cheio da sua carne, você vai proferir coisas más. O problema do falar o que pensa é que muitas vezes você usa a sua língua como uma arma de defesa. E esse é o maior erro, porque na hora da defesa, a melhor defesa é o ataque. Sabe como é que o marido acaba com uma mulher? Falando assim: você é muito feia. Você não é mais aquela mesma mulher que eu casei. Você não se cuidou. Você está ridícula. Vejo muitas mulheres por aí muito mais bonitas que você, porque elas se cuidam. Essa palavra nunca mais vai sair do coração dessa pessoa, dessa mulher. No casamento, sabe como é que você mata um homem? Está vendo aquele homem lá? Aquele sim. Aquele cara é o máximo. Cuida da casa, dá tudo para a esposa, dá tudo para os filhos. Tu é esse porcaria aí. Não presta para nada. Me arrependi de ter casado com você. Sabe como é que um pai acaba com um filho? Você fala assim: me arrependo de ter gerado você. Não queria você na minha vida. Você é a pior coisa que me aconteceu. Eu não sei por que Deus me amaldiçoou tanto assim. Quando nós falamos o que a gente pensa, nós proferimos o que o nosso coração está cheio. E se o nosso coração está cheio de maldade, nós vamos matar a outra pessoa. E tudo que nós proferimos são palavras de morte. O pior fuzil que você pode imaginar não provoca tanto estrago num corpo de um ser humano como uma boa palavra afiada. O problema é que quando nós proferimos palavras, e quem fez engenharia entende um pouquinho de onda sonora, você sabe que toda onda provocada ela é eterna. Ela sempre vai ressoar. Por isso que fora da atmosfera, você de vez em quando, em algumas sondas, eles pegam até frequências antiguíssimas de rádio. Quando a palavra de Deus fala que o que você fala ecoará por toda a eternidade, é porque tudo que você está falando, o que eu estou falando agora, vai ecoar por toda a eternidade. É físico isso. A vibração que eu criei agora é eterna. O que você provocou em corações ficará eternamente cravado se você não pedir perdão.
Por que você mata pessoas? E por que é tão difícil você falar 5 palavras de bênção todos os dias? Por quê? Não cometa esse erro. Que a sua boca não seja aquela que escraviza você. Os seus pensamentos não podem escravizar você. O que as pessoas te fizeram de tão mal que matar essas pessoas seja mais importante do que reconciliá-las? Esse tema, ele existe. E Deus nos deu ele. Porque nós vivemos uma geração onde não respeita mais as cãs. Não respeita mais as autoridades. Falamos o que queremos. Falamos o que pensamos. Não medimos o que falamos. Tenho 35 anos e eu raspei no tempo que a gente chamava o pai e a mãe de senhor e de senhora. Raspei. Raspei no tempo que eu sentava no chão para comer quando vinha o mais velho lá em casa e não tinha lugar na mesa. Aonde a minha mãe olhava e no olhar dela ela dizia tudo, eu me abaixava para a autoridade dela. Raspei. Porque de uma forma muito rápida, com o advento da velocidade rápida da tecnologia, a chegada da contemporaneidade, a fluidez, a liquidez de relacionamentos, a facilidade de rompimento de conexões, tudo isso veio aflorar em desrespeito com o próximo. E isso faz com que você mate pessoas que você não deseja se relacionar. E você afasta elas com palavras. E quando Deus fala assim, eu odeio isso, é porque é necessário que você entenda o 5º ponto. O 5º maior erro que você pode cometer é amaldiçoar pessoas. Nós temos amaldiçoado pessoas gratuitamente. Simplesmente porque pessoas que nos amam, se preocupando conosco, tentaram nos avisar de algo. Afastamos os nossos pais. Afastamos os nossos verdadeiros amigos porque eles tentaram abrir os nossos olhos. E você amaldiçoou essas pessoas. Falou o que pensava, sem medir as consequências. Já falei muita bobagem. Já me arrependi de muitas coisas. Tem pessoas que eu queria pedir perdão que eu não consigo pedir mais. Mas eu pedi perdão para Deus e falei, Deus, aonde essa pessoa estiver, que o Senhor console o coração dela. Mas tem pessoas que estão próximas de você, que por uma coisa tão banal, te amaldiçoaram, te menosprezaram, tem pessoas. Essa semana eu chorei porque eu fui atender um casal e que eu tenho acompanhado, ele sofreu um acidente de moto muito grave. Deus deu uma palavra e quando Deus deu essa palavra para ele,
E ele me compartilhou na primeira visita. Eu lembrei de uma palavra que eu recebi numa empresa que eu trabalhava quando eu estava saindo. Quando eu estava saindo daquela empresa, um rapaz da produção chegou para mim e falou assim: Júnior, não esqueça da maca que você carrega debaixo dos teus braços. Não esqueça do lugar de onde você veio. E essa palavra Deus deu para aquele cara, e essa palavra deram para mim. E eu fui ler um livrinho que eu ganhei com 30 anos de idade, que a minha mãe escreveu sobre a minha história, sobre 15 milagres que aconteceram na minha vida. E no primeiro milagre, eu me emocionei porque eu estava estudando sobre esse tema que eu iria pregar hoje. Eu estava na fila do médico, e eu estava lendo ali aquele pequeno livro de 30 páginas. E a minha mãe falou lá, conta a história no livro, que o útero dela era muito frágil. Eles tiveram que colocar um fio para poder me segurar, encheram de ataduras para mim poder ficar firme lá, porque era muito frágil, ele se romperia e eu poderia morrer. E esse foi um milagre de Deus. E a minha mãe falou que ela teve ficado os 3 aos 6 meses, até o 9º mês, deitada, sem poder fazer movimentos bruscos, no máximo andar. E ela contou lá que ela ficou sentada, e o banco escorregou e ela caiu sentada. E ali ela foi enviada rapidamente para o hospital. E a parte que eu me emociono foi quando aquele bebê chamado eu começa a ficar incontrolável na barriga dela. Esse cara tira as ataduras, ele coloca a mão dele dentro do útero. E a minha mãe conta que ele começa a falar comigo. Ele fala assim: você será um bom homem. Você vai se formar. Mesmo que muitos falem que você não poderá por conta dos medicamentos. Você vai ser um homem que você vai casar, você vai ser um homem muito feliz. E a minha mãe conta que esse cara começou a profetizar sobre a minha vida, e eu comecei a me acalmar dentro do útero. Aquele rapaz talvez não saiba nem o que ele fez, mas ele declarou bênçãos na minha vida, ao qual se refletiram sobre toda uma eternidade. Talvez você nunca foi abençoado por ninguém. Talvez te rejeitaram quando você ainda era criança. E essa rejeição fez com que você se armasse de todas as formas. E a principal coisa que fizeram com você, e a única arma que deram para você, foi a sua boca. A única coisa que você aprendeu a se defender foi através da sua língua. Todas as emoções foram protegidas através da sua boca. Você se tornou um castelo forte, inacessível, aonde você se tornou mestre de si mesmo. Você murmura porque o que aconteceu com você foi algo muito terrível. Você fala o que pensa. Você amaldiçoa pessoas porque, afinal de contas, você se sente amaldiçoado. Eu quero que você fique de pé. Esse tema Fala Sério não é só um tema legal que tem uma coisa ali parecida com a galera do Kiss. Esse tema tem um significado. Cuidar desse pequeno órgão é fazer você entender que você é movido pelo que você fala. Toda a sua vida é movida pelo que você fala. Se você tem pessoas por perto, é porque você é uma pessoa que tem uma fala agradável. E você diz o que o seu coração está cheio. Se você é uma pessoa que vive com pessoas no lado, mas vive isolada, cheia de hipocrisia, como você tem usado a sua boca? Quantas pessoas você machucou? Seja tardio no falar. Seja tardio no falar.
Seja tardio no falar, refreie a sua boca, para que o dia da desgraça não venha sobre você. Feche seus olhos. Quero orar sobre você. Quero que você coloque a mão no seu coração, aonde você estiver agora. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, sabe por quê? Porque 16 mil palavras por dia fazem você cometer pelo menos boa parte desses 5 erros. Mas uma coisa você precisa entender, que você não é inocente sobre isso. E você precisa dizer algumas palavras importantes para Deus. Uma é que você se arrepende. Outra é que você não quer mais ser assim. Outra palavra é que você peça ajuda para Deus para mudar a sua forma de falar. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, os teus filhos, a tua noiva que o Senhor ama. Senhor, esses teus filhos estão aqui porque o Senhor os trouxe. Quantas vezes, Senhor, nós proferimos palavras ao qual nós nos arrependemos, mas o nosso orgulho nos faz nos reter em nós mesmos, e nós não pedimos perdão por aquilo que nós proferimos. Mas nós, Senhor, frustramos relacionamentos, frustramos, Senhor Deus amado, pessoas que nós amamos. Nós nos afastamos de pessoas que nós consideramos importantes. Pessoas que por simplesmente, Senhor, pensar de uma forma diferente de nós acabamos, Senhor, tirando elas da nossa frente. Jesus, que essa palavra de hoje não seja uma palavra que veio ser proferida em vão, mas que ela produza muito efeito no seu fim. Que nós possamos ser tardios no falar. Que nós possamos refrear a nossa língua em momentos de conflito. Toda fofoca, todo julgamento que nós proferimos com os nossos lábios, Senhor, que sejam, Senhor, quebrados. Nós nos arrependemos, Senhor, e pedimos perdão perante Ti de tudo aquilo que falamos a respeito dos nossos irmãos. Nos perdoa, Senhor. Nos redime. Nos reconstrói. Nos transforma. É o que nós te pedimos, o Teu nome. Amém.